E aí pessoal, tudo bom? Eu sou a Luísa trazendo mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo aqui eu trouxe dois convidados especiais pra gente tá podendo explicar qual é a diferença entre engenharia de dados, análise de dados e ciência de dados. As duas pessoas especiais que eu trouxe hoje foi o Theo Miwai e o Luciano da Jornada de Dados. Então a gente vai explicar isso junto pra vocês e eu espero muito que vocês gostem. Então pessoal, é isso, não vamos enrolar mais, a gente vai começar então primeiro comigo explicando o que é engenharia de dados e depois vem o Theo falando o que é a ciência de dados e por último o Luciano que vai fechar pra gente explicando o que é a análise de dados. Então tá certo, o que é essa engenharia de dados que muita gente fala, muita gente tem medo, né? Parece tanta coisa, tanta ferramenta. Vamos agora entender o que é de fato, explicar quais ferramentas que a gente no dia a dia geralmente usa. O que o engenheiro faz? A engenharia de dados, essencialmente, é construir a base, toda a estrutura para que uma estratégia ou tecnológica ou de análise funcione. Porque qual o ponto? A gente sempre vê esses resultados, a gente já vê a inteligência artificial pronta, vê aqueles dashboards bonitos, mas gente, não foi tão fácil chegar nesse ponto. A gente raramente percebe que antes disso tudo acontecer, teve um trabalho muito intenso da engenharia de dados. E aí, hoje em dia, as empresas, muitas delas, lidam com Big Data, que é nada mais do que um grande volume de dados. Quando as empresas geram esses dados, 99% das vezes, eles não vão estar prontos para uso. A gente falou em um vídeo passado o que era um dado estruturado, um dado semi-estruturado, um dado não estruturado. Então, veja aqui. E aí, o ponto é que as empresas geram todos esses tipos de dados. Então, o papel do engenheiro vai ser projetar todo esse pipeline que chamamos, que vai ser essa estrutura aonde vamos extrair um dado de uma fonte, fazer todas as transformações e levar ele para outra fonte. Então, no dia a dia, o engenheiro de dados ele vai trabalhar muito nos bastidores de tudo. A gente tem dois processos mais famosos, que é o ETL e o ELT. Que o ETL é onde o dado é extraído, limpo e depois guardado, enquanto o ELT vai ser esse dado sendo extraído, depois carregado e por último transformado. E aí o destino que a gente leva esses dados pode depender muito do contexto. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, data lakes, a gente tem data warehouses também. A gente também pode colocar em um outro banco de dados, levar para uma ferramenta de BI. Então assim, a gente tem infinitas possibilidades. E aí a gente também já explicou em um vídeo o que é o data lake, o que é o data warehouse também. Então se você quer entender mais a fundo esses conceitos todos, assista esse vídeo que vai estar aqui, pessoal. Então a rotina de um engenheiro de dados vai ser escrever todos esses códigos, que geralmente podem ser em Python, mas também tem empresas que usam, por exemplo, Java, para que a gente possa criar e automatizar todos esses processos. Uma coisa que hoje em dia a gente precisa garantir é que todo o nosso pipeline que a gente criar seja orquestrado, para que a gente não tenha que fazer a mesma coisa sempre de forma manual. Então, hoje em dia já existem ferramentas para isso. Ferramentas para que a gente possa automatizar todo esse processo. E é por isso que no final, o engenheiro de dados ele não tem que entregar milhões de tabelas. Mas além disso, confiança e infraestrutura, porque a entrega vai ser esse alicerce para que a empresa possa trabalhar com inteligência, tendo dados ali que realmente vão trazer algum lucro, né? Alguma coisa positiva. Então vamos entender agora o que é mais requisitado para um engenheiro de dados. A primeira coisa, pessoal, saber uma linguagem de programação. A mais comum, a que você vai ver 90% das vezes, é Python. Então tem uma base sólida em Python. Mais uma coisa, SQL é essencial, pessoal. Entender também o que é um banco de dados relacional, um banco de dados não relacional. Entender todos esses conceitos da engenharia de dados. Ferramentas de cloud também, então pode ser um AWS, um GCP. Ferramentas também de infraestrutura, como Docker. Só que o ponto, pessoal, aqui é o seguinte, a técnica sozinha, ela não resolve tudo, não. É importante também que a gente tenha uma coisa chamada soft skills muito forte. A gente tem uma comunicação clara e objetiva, saber trabalhar em equipe, saber liderar, resolução de problemas também, né? Ter essa capacidade ali de resolver as coisas. Até porque, pessoal, falhas em sistemas complexos são comuns.
Então a gente ter esse diferencial ajuda bastante. Então agora que a gente entendeu o que é a engenharia de dados, vamos entender a ciência de dados com o Theo? Então vamos lá? Agora sim, agora que temos o dado pronto para a gente trabalhar, vamos entender o que é ciência de dados. Salve, salve galera, eu sou o Theo Calvo, professor popular no Tell Me Why e tenho mais de 12 anos de experiência na área de dados. Mas afinal, o que é ciência de dados e como que a gente pode aplicá-la nos nossos negócios? O principal papel de um cientista de dados é modelar algum evento que acontece na natureza, utilizando dados, fórmulas matemáticas e código. Você nunca se perguntou como é possível fazer uma predição do tempo, do que vai acontecer, qual que é a temperatura ou se vai chover ou não, utilizando dados históricos, fórmulas matemáticas corretas e computadores? A gente consegue estimar o que vai acontecer nos próximos dias. Quanto mais preciso forem esses dados e mais próximos da realidade... Opa, deixa eu falar com você rapidinho. Se você é mulher e tá me assistindo e sente falta dessa representatividade feminina na área de TI, eu tenho uma novidade muito legal. Eu criei uma comunidade feminina da área de TI e se você quiser entrar, na descrição eu vou deixar um link de um formulário. É só você fazer rapidinho e aí depois você já pode entrar no grupo, tá bom? Maior será a nossa chance de poder acertar aquilo que realmente vai acontecer. Empresas no mundo inteiro fazem isso diariamente. Instituições financeiras tentam descobrir se você pode ser um bom pagante ou não, seja para te dar um empréstimo, um financiamento e até mesmo cartão de crédito. Sites de compra querem cada dia mais entender o comportamento de seus clientes para oferecer o melhor produto e converter ele na próxima compra. Plataformas de assinatura de streaming utilizam muito isso para fazer recomendação de séries, filmes, documentários e até mesmo entender a probabilidade de você cancelar a assinatura. Tudo isso é ciência de dados. Percebe que olhando para os dados históricos a gente consegue se debruçar neles, analisá-los e entender o comportamento que pode se repetir no futuro? É praticamente a construção de uma bola de cristal. O nome dessa bola de cristal? Machine Learning, ou aprendizado de máquina. Com algoritmos de aprendizado de máquina, que nada mais são do que fórmulas matemáticas e estatísticas, a gente escreve código utilizando dados para ensinar esses modelos, esses algoritmos. O grande desafio nessa gincana para mim é ser criativo o suficiente para pensar em quais informações que a gente pode utilizar para realmente modelar o nosso evento de interesse. Então, mais do que os dados brutos que a galera de engenharia de dados disponibilizou, é a gente exercitar a criatividade e construir dados novos a partir destes, para realmente tentar alcançar o nosso objetivo de mapear o comportamento do que a gente tem interesse em predizer. O grande desafio, e é o que mais me encanta na área de dados, é ser criativo o suficiente para pensar quais dados que eu posso agora construir a partir dos dados que já existem, que vão me ajudar a ensinar a máquina. Não é simplesmente chegar no Data Lake, pegar todo aquele dado que a galera de engenharia preparou e colocar para a máquina aprender. Não é assim que funciona. É realmente pensar em quais agregações, sumarizações e até mesmo cruzamento com outros dados que vão me ajudar a criar essas coisas novas, que aí sim a máquina pode aprender. Ou seja, é pensar quais são as características ou informações que me ajudam a prever o meu evento de interesse. É aí que a criatividade exerce seu maior papel e maior importância, a criação do que a gente chama de características dos eventos. Percebe que a criatividade aqui é o ponto alto, é aquilo que vai ajudar a gente a modelar o comportamento do que a gente quer prever. Mas a parte técnica, o domínio das ferramentas é o que realmente vai ser o critério de sucesso do nosso projeto
completo de dados. Por isso, ter o domínio delas é extremamente importante, principalmente Python, SQL e estatística. Esse é o pacote Office básico para qualquer pessoa que quer ir para a área de ciência de dados. Pô, que situação vocês me colocaram, né? Depois dessa explicação da Luísa e do Theo, jogaram um tarrafo lá em cima, explicaram direitinho, me complicaram. Vou ter que explicar muito bem agora, de forma clara, o que é o analista de dados e o que ele faz no dia a dia, né? E primeiro, por que o Luciano está trazendo mais um perfil? Se você está chegando agora na área de dados, fica até perdido. Por que tem a figura do analista de dados? Porque alguém precisa fazer alguma coisa com esses dados aqui. A figura do analista é muito importante porque alguém tem que decidir, tomar decisão de negócio baseado nos dados que ele tem. Que dados? O melhor que ele tiver naquele momento. Diferentemente do engenheiro e do cientista de dados, o analista está presente em todas as empresas, não importa qual o tamanho dela. Dificilmente você vai ver uma pequena, média empresa com um time estruturado com engenheiros, cientistas de dados. Muitas vezes nem empresas bilionárias e grandes têm todo esse time. Mas sempre você vai encontrar a figura do analista de dados, que muitas vezes pode ter outro nome. Analista de BI, analista de dashboard, analista de Power BI, analista de marketing, analista financeiro, cara de área atuarial, trader. Não importa muito bem o nome, mas é o profissional que vai pegar dados e tomar decisões ao longo do dia. Quero colocar polêmica aqui com o meu amigo Theo e a Luísa, mas o trabalho do analista, no meu ponto de vista, é o mais importante dos três, porque ele tem que ter entendimento de negócio e entendimento técnico. E é muito comum você encontrar em empresas um analista de dados sozinho ali que é responsável por todas as análises de toda a empresa. Ele vai ter que fazer o trabalho do engenheiro, do cientista, muitas vezes tem que saber até as regras de negócio, mais até do que o próprio negócio. É aquela famosa equipe de um cara só. Eu já fui esse papel, acredito que muita gente já foi, quando está em início de carreira, ou muitas vezes está aí até hoje, né? Você é aquele cara querido que se sair da empresa, já era, ninguém sabe, né? Agora, para mim, o que diferencia o analista dos outros dois profissionais é a proximidade com o negócio. O analista é colado ali com o time de negócio. Isso muda completamente o dia a dia dele, o tipo de atividade que ele faz e principalmente até a duração e o tempo de projeto. Por quê? Normalmente o engenheiro de dados, o cientista, está muito vinculado a projetos estruturantes. Então, vamos construir uma nova plataforma de dados, vamos fazer uma extração de um dado, vamos criar uma feature. Normalmente são projetos de 1 mês, 3 meses, muitas vezes até 1 ano para ficarem prontos. O analista não, meu amigo. O analista não tem 3 meses, 1 ano. Muitas vezes ele tem 1 dia. Normalmente, os pedidos de negócio que são feitos para os analistas é para responder no mesmo dia, no máximo ali no final da tarde. E vão fazer depois uma outra pergunta e ele tem que responder essa outra. E para fechar, quais são as 3 habilidades mais importantes para o analista de dados? A primeira, com certeza, é a skill técnica. A maioria do seu dia você vai estar lidando com planilhas em Excel e você conseguir fazer análises ali, ser autossuficiente é muito importante. Dependendo do volume de dados da sua empresa, você vai ter que saber também SQL. Não precisa saber todos os comandos, os principais, select, where, from, talvez como é que faz uma Windows Functions, uma join, uma CTL, uma view, nada muito mais complexo do que isso. Em alguns casos, até um Pandas, um Python, mas não são todas as empresas que têm esse volume de dados. O principal ponto de skill técnica do analista é você ser autossuficiente, conseguir fazer as análises que são demandadas de você. Uma outra skill que eu acho muito importante para o analista de dados é o entendimento de negócio. Porque como é que vai ser no dia a dia, cara? Basicamente, vão bater ali na tua sala, o diretor de vendas e falar: Luciano, a gente perdeu 20% de faturamento, o que eu tenho que fazer agora? Se você não tem um entendimento de negócio, ele vai ter que toda hora te explicar como é que a empresa funciona. E suas decisões, suas análises vão sempre demorar. E a terceira skill, com certeza, é saber explicar e apresentar os resultados. Você vai ter diferentes stakeholders, vai falar com o time de negócio, time técnico, banco de dados, time de vendas, de marketing. E se você não souber se comunicar, explicar as análises que você fez, os insights que você fez, muitas vezes não vão escutar você, porque você pode até ter o melhor insight do mundo. Se não escutarem você, ele vai acabar ali e nunca vai entrar em prática. E a grande complexidade da análise de dados é que não basta você ter 1 ou 2. Para você ser um profissional excelente, você vai precisar dominar essas 3 áreas. E é isso. Se você está nesse momento querendo decidir sobre qual carreira seguir na área de dados, ou se você já atua e quer se especializar, acelerar sua carreira cada vez mais, a dica é simples e direta. Já segue aqui o canal da Luísa. Eu vou deixar também o perfil do Theo, que tem um canal incrível onde ensina sobre Python, SQL, ciência de dados todos os dias. E se você não me conhecia, eu sou o Luciano. Eu estou à frente da Red Hacks. É uma startup com menos de 2 anos de criação, onde a gente já tem mais de 30 colaboradores atendendo clientes de todos os tipos, seguradoras, de marketing, bancos. Se você tem um desafio de Databricks, BigQuery ou Cloud Code,
Eu vou deixar aqui o link da Red Hacks, marca uma reunião com a gente, eu tenho certeza que a gente vai te ajudar. E se você gostou desse vídeo aqui, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha para chegar a ainda mais pessoas.